Nem parece o mesmo país. Há 20 anos, o Brasil se unia em torno de um homem e de sua causa. Aliás, de suas causas. Ele liderou campanhas, a principal delas contra a fome, mas também movimentos pelas crianças de rua, por uma política pública contra a AIDS, pela ética na política. Hoje, um Brasil dividido completa 20 anos sem ele. Sem Herbert de Souza, 20 anos sem o Betinho. Um homem que, mudando o Brasil, falou ao mundo. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Billions of human beings are living in poverty, in misery in the world. That we know. But it's very important to stress that this misery is a human production. It's not production of God or natural force, but is produced by us. So, in my view, misery, poverty is an ethical problem first. Para conversar sobre as ideias de Betinho e sua possível e desejada sobrevida, recebemos hoje, por favor, aplaudam o filho dele, Daniel de Souza, o cineasta que o biografou, Vitor Lopes, e uma ilustre voluntária de Betinho, Maitê Proença. Maitê, como é que você conheceu o Betinho? Quais foram as impressões pessoais que você teve dele, assim, mais próximas? Conheci naqueles encontros que tinha no Assírios, no Municipal, eu acho, ou nos próprios, nos movimentos. Eu acho que era um negócio que a gente não entende muito nesse Brasil melancólico de hoje. Era arrebatador, você era atraído a ele, naquele fiapinho de vida, com aquela força de mover as pessoas numa direção. E ele movia, ele era muito articulado. O que ele falava fazia muito sentido, mas era pelo amor. Vitor, você teve com ele pessoalmente algumas vezes? Nunca? Eu tive nos movimentos. Eu assisti o Betinho mais da parte quando teve aqueles primeiros eventos no Rio Branco, depois os eventos da Ação da Cidadania, e a gente ficava perto do Ibase. Mas não cheguei a conviver com ele pessoalmente, o que eu acho, de certa maneira, também, apesar do envolvimento ser enorme por uma série de identificações que eu tenho com o trabalho, com as visões do Betinho, eu acho que, de uma certa forma, não ter conhecido ele pessoalmente me ajudou no filme. Apesar de ter sido uma presença constante e muito intensa. Né? Daniel, não deve ter sido fácil ser filho do Betinho, né? Bom... Na verdade, é uma responsabilidade, né? Ainda hoje de certa forma, e eu acho que essa dificuldade acompanhou um pouco, se você pensar bem, um pouco a história desde o início, né? Porque assim, o Betinho era militante na época da ditadura, aí teve a questão da clandestinidade, teve a questão do exílio, a volta, e a gente que é filho, a gente meio que acompanha tudo isso, né? E eu acho que ele, obviamente que eu sinto essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que, na verdade, é de todos nós, assim, isso que a Maitê fala, essa convocação que se fazia, que ele fazia pela cidadania, é uma convocação que, na verdade, em outros países você nem precisa fazer, né? Isso está meio que já na cultura, na educação, de todo mundo. Como é que surgiu? Vocês lembram exatamente como surgiu a campanha contra a fome? A sociedade estava muito mobilizada por conta do impeachment do Collor, né, no movimento pela ética na política. E aí surge aquele dado do IPEA de que tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E na época isso realmente foi um escândalo, apesar de existir há bastante tempo. Então, toda essa mobilização que aconteceu do impeachment, a sociedade estava organizada, ela focou na questão da campanha e aí o movimento pela ética na política nasceu a Ação da Cidadania. Mas tem um detalhe que eu acho muito interessante, porque eu acho que ele fala isso no filme.
o que mobilizou o Betinho a agir que ele falou no primeiro momento, foi que para ele democracia e miséria são incompatíveis. Que a gente não podia tratar a miséria como um dado da natureza, como uma coisa que já tivesse instaurada. E que agora a gente volta a viver isso, pessoas na rua, você passar por cima. Ele falou assim, eu não posso passar por cima de alguém que está morando na rua e achar isso uma coisa normal. Mas uma ação depende de mobilização, ele era um grande mobilizador, um líder e um mestre do diálogo. Eu acho que quando a gente se debruça hoje sobre a história do Betinho, onde é que a gente perdeu a capacidade do diálogo? Onde é que foi parar? Em que momento? Todo mundo, todas as tendências conversando juntos, né? Ele era um aglomerador, não tinha essa coisa separada. E tem uma coisa que eu acho muito importante, principalmente para a galera mais nova, assim, vocês imaginam uma campanha que mobilizou o Brasil inteiro numa época em que não existia redes sociais. Você não tinha, hoje em dia você manda, né, um Twitter ou qualquer coisa que você posta no Facebook, milhões de pessoas no mundo inteiro veem. Naquela época você tinha o quê? Telefone fixo. Telefone que funcionava bem mais ou menos. Um fax que era uma droga, né? E basicamente a televisão e as campanhas funcionando. Agora, você imagina conseguir isso naquela época sem internet. Mas olha a dimensão que a campanha alcançou na voz do próprio Betinho. A cervejinha. Então, uma pesquisa realizada pelo IBOP a nível nacional sobre a ação da cidadania revelou, em dezembro de 93 e depois em julho de 94, que cerca de 3 milhões de brasileiros estão organizados nos comitês em todo o país. Que 30% da população, de alguma maneira, participaram do movimento, das atividades. E que 90% da população apoiam. Apoio de 90% da população. Você acha, Daniel, que ali foi uma virada, significou uma virada nas prioridades do Brasil com relação à miséria, à fome? Eu acho que foi um momento onde você vê pela primeira vez a sociedade falar da questão da fome e exigir do governo que alguma coisa seja feita. Porque assim, a ação da cidadania tinha o objetivo de levantar a bandeira, dizer, a fome existe, ela é inaceitável, o governo tem que fazer alguma coisa. Porque mesmo com o máximo de arrecadação de cestas que a gente fazia, não era ação que ia acabar com a fome, mas a gente levantou isso e a sociedade se mobilizou. Eu tenho certeza que quando finalmente você tem em 2002, 2003, o Fome Zero, depois o Bolsa Família, foi um pouco essa pressão, tanto que a gente, Bial, a gente parou de fazer o Natal Sem Fome, a gente parou de arrecadar alimentos há 10 anos atrás. Né? E em 2014 o Brasil sai do mapa da fome da ONU. Foi até interessante ver o discurso da ONU e aí teve esse mapa da fome. Daqui a pouco a gente vai falar disso, porque as coisas, pelo jeito, estão mudando. Mas ter você como voluntária, o que você fazia e qual era a receptividade das pessoas à campanha? Esses comitês, eles estavam por toda parte. A sua parte, era isso que a gente estava exigindo, mas a gente mostrava que a sociedade estava fazendo o que podia. Então você começa dentro da tua casa, e depois você vai para o teu vizinho, e aí você faz no andar do seu prédio, e aí você faz no seu prédio e no teu bairro, e é possível. Fazer o que está a seu alcance, né? Fazer o que é possível você fazer. E de mãos dadas, toda essa trama feita da solidariedade, vamos alavancar esse negócio juntos, né? Agora vamos ver o Betinho respondendo a críticas, porque havia os ideológicos de sempre, na época, que acusavam o Betinho de estar fazendo mero assistencialismo. Aí ele faz uma distinção entre as palavras caridade e solidariedade. Todos aqueles recortes ideológicos clássicos, eles não cabem dentro do movimento. E é isso que faz com que muitos analistas e críticos, ou alguns analistas e críticos, não entendam o movimento e comecem a criticar o movimento. Eles não perceberam o que aconteceu na frente deles, né? Então acham que é um movimento de caridade, então confundem solidariedade com caridade, né? Participação e doação com assistencialismo. Acham que o movimento não vai às causas estruturais. Enfim, fazem uma série de críticas sem perceber a profundidade com que esse movimento social atingiu
a alma e a consciência de milhões e milhões de pessoas, né? No ano passado nós chegamos a 570 toneladas. Esse ano nós já passamos dos 600 e ainda estamos completando com mais doações. Eu me lembro do Betinho dando uma entrevista que dizia: você não pode falar para uma mulher que está há 5 dias sem ter o que dar o que comer para o filho que está passando fome, que o problema dela é a inflação. Primeiro você dá um prato de comida, depois a gente resolve como é que vai resolver o resto. Não, porque ele é um grande símbolo humanista. A gente tem essa questão, às vezes, no Brasil, os nossos heróis são ou esportistas ou jogadores de futebol, artistas, e por isso que eu acho importante as novas gerações terem acesso ao trabalho do Betinho, porque, de certa maneira, ele é o nosso grande herói humanista. Ele é o Nelson Mandela, ele é o Mahatma Gandhi brasileiro. E acho que a gente precisa desses valores, porque são valores universais. São valores que continuam nos perseguindo, entendeu? E nos estimulando através da história. Né? E acho que isso aí faz falta. Vitor, no seu filme você apresenta com grande influência, né, a biografia, a vida e a obra, né, como ele vai construindo. Ele não se beneficiou um pouco de acidentes históricos, como, por exemplo, o impeachment, como a gente falou mais cedo, porque o Itamar tomou as propostas do Betinho e transformou em política pública. Em política pública. Abriu ali. Ele cedeu a própria rede nacional para o Betinho. Agora, o Betinho, ele tinha esse componente, falando assim um pouco dele como... se fosse fazer um filme de ficção sobre o Betinho, todo mundo ia achar que é uma viagem. Um hemofílico que sobrevive à hemofilia nessa época, que ficou trancado dos 15 aos 18 anos com tuberculose. Ele mesmo descobriu a cura da tuberculose, levou para o médico, entra para a ação política, fica 7 anos na clandestinidade no Brasil. Um hemofílico, se ele tomasse um soco numa sessão de tortura, e ele ainda tinha ameaça de torturarem o próprio filho, a própria mulher na época, Betinho morria com um soco. Ele passou por tudo isso, foi exilado, voltou como símbolo da anistia, contraiu AIDS porque era hemofílico, iniciou o que depois se tornou, porque o Brasil tem, através de vários governos, a melhor campanha de combate à AIDS do planeta é a do Brasil, até os dias de hoje é considerada assim, começou e o Betinho tem crédito. Trouxe a internet no Brasil, você esquece disso. Betinho criou a primeira rede de internet no Brasil, que é a Alternex, que foi o Ibase. E depois ele vem e faz a campanha contra a fome. Então, se você fosse escrever sobre um personagem desse, esse roteirista seria demitido rápido. Você está viajando muito. Como a gente explica para um brasileiro jovem de hoje essa façanha que o Betinho conseguiu implementar uma política pública nesses termos e não pertencia a nenhum partido, nem se alinhava a nenhuma ideologia? Eu acho que até mesmo, talvez por conta disso, né? A gente estava falando que talvez a grande qualidade do Betinho é exatamente ser uma ponte de diálogo, muitas vezes entre opostos. Então, ele era capaz de sentar com todas as colorações partidárias, religiosas, governo, ONG, enfim, com todos que precisassem conversar sobre um determinado assunto que fosse para o bem do país. E como é que ele fazia? Tem um exemplo bom que não está no filme. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. No meio da campanha... Vamos iluminar para ver se a gente sai desse angu de caroço. Como é que faz para todo mundo conversar, querer se entender? Você mataria sua mãe sem motivo justo? Não, eu também. Pronto, já temos alguma coisa em comum. Vamos priorizar o combate à miséria no Brasil. Mas tem uma história muito interessante que não está no filme, dessas que do documentarista se arrepende de não ter usado, que ele estava já no auge da campanha e o Amaral Neto, né, o repórter, que era deputado do PDS na época, ficou atrás do Betinho, tinha ligado ele mais de 10 vezes, ele falou, não, o Amaral Neto eu não vou falar. Ele já tinha falado com o Maluf, já tinha falado com um monte de gente, com o Amaral não vai dar. E aí alguém falou, Betinho, o Amaral está insistindo. Aí ele falou, tem um cara que falou, então tudo bem, eu falo com o Amaral Neto. Aí pegou o telefone, e o Amaral falou, ô Betinho, o que está vendo? Eu sei que nós temos diferente, você não quer me atender, eu quero contribuir para a sua campanha, você não quer me atender. Ele falou, sabe o que é, Amaral? É que minha mãe falou que eu nunca devia falar com você.
Eu não deveria, mas assim, eu estou fazendo um esforço aqui, mas eu vou desobedecer minha mãe querida. E vamos conversar então, agora eu vou te ouvir, mas desculpa que eu sou muito obediente à minha mãe, realmente não podia atender o telefone até agora. Que E depois, que craque, na conta da a mãe. conversa foi incrível. Botou a mãe no meio. Botou né? a mãe no meio. Era que podia ser um deprimido, né? Cheio de rancores. E ele tinha muito senso de humor, né, Daniel? É verdade. Ele saía por aí. Todo mundo fala do senso de humor dele. Vamos ver agora ele explicando como funcionava esse suprapartidarismo dele. O Estado é importante, ele deve fazer a sua parte. O mercado tem as suas funções, as empresas têm as suas funções, mas o que efetivamente move essa campanha, o que realmente move o país e move a mudança, é a ação de cada um, a ação de cada pessoa. E a energia, a combustão, o motor disso é a solidariedade. Continua pertinente, a plateia está mostrando como continua pertinente essa força desse discurso. A plateia, os brasileiros, os cidadãos que são os protagonistas da campanha do Betinho, eles estão precisando... Você não herdou essa cruzada? Em que pé estão as coisas? Eu sou presidente do Conselho da Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania hoje, é importante falar, ela está em 18 estados do país, agindo de diversas formas. No Rio de Janeiro, ela está em 22 municípios. E o que aconteceu, Bial, é o seguinte: a partir do momento que a gente teve esses programas de transferência de renda, que tem realmente a função de atacar a questão da fome, a gente, enquanto Ação da Cidadania, a gente sempre brinca assim que a missão de toda ONG é se auto-extinguir. É trabalhar tão bem por uma causa que essa causa seria a melhor consequência. Exatamente. Aí, quando você atinge aquele objetivo da ONG, ou você termina ou você muda, né? E a gente, de fato, há 4 anos atrás, a gente fez um seminário interno na Ação da Cidadania. E a gente, a questão da fome não está totalmente resolvida, mas está encaminhada. O que a gente vai fazer agora? Então, a Ação da Cidadania focou na questão da capacitação, da formação, principalmente através da inovação, né? A gente tem um armazém enorme lá na Ação da Cidadania do Rio, onde a gente está implementando isso. E a ideia é assim, naquele jargão, se antes a gente dava o peixe, agora quer ensinar a pescar. Então a gente está indo nesse caminho. A Ação da Cidadania está com vários projetos lá, só que agora a gente está aí com uma... Mas, porém, contudo, todavia, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, mas um relatório recente, elaborado por mais de 40 entidades civis, está retratado nessa notícia, mostra que entramos em retrocesso. Fome volta a assombrar famílias brasileiras. Relatório de entidades será levado à ONU. Alerta que o Brasil pode voltar ao mapa da fome. Exatamente. E aí, vocês vão retomar a arrecadação de alimentos? Olha, o que a gente está fazendo? A gente tem uma campanha pontual que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Como eu falei, a gente não faz isso há mais de 10 anos, mas a gente tem uma campanha pontual para arrecadar alimentos para os servidores públicos do Estado. Que não recebem salário que estão numa situação absolutamente humilhante. Então, é uma campanha que a gente vai fazer no dia 12. Eu convido a todo mundo, dia 12, lá na Ação da Cidadania no Rio de Janeiro, vai ter um dia inteiro de atividades culturais e onde a gente está convocando as pessoas e principalmente as empresas a doarem. Ali a gente vai ter um pouco o termômetro, Biel, de como está isso. Porque o Brasil está numa crise tão grande, né, que às vezes até mesmo para arrecadar alimentos não vai ser tão fácil. A partir dessa campanha pontual, onde depois a gente vai distribuir as cestas, aí a gente vai avaliar, porque se essa crise continuar do jeito que está, se a situação piorar, dia 16 de outubro, que era quando a gente normalmente lançava o Natal Sem Fome, a gente vai ter que retomar mesmo. Muito no sentido, de novo, não de a gente acabar com a fome, mas dizer, se a gente saiu há 3 anos atrás, a gente não pode voltar para o mapa da fome. É um gesto simbólico devastador. E uma das iniciativas que eu acho que é importante também salientar, e o Betinho marcava muito nisso, e que também acho que está ausente nesse momento do Brasil, e isso faz uma diferença grande, é o envolvimento e a participação dos empresários. Tem até uma foto no livro que quando o Betinho convocou um dos comitês, foi os comitês de ideias. Ele chamou os publicitários, que também era uma coisa inédita, porque os publicitários só vendiam produtos, eu quero que vocês vendam
a cidadania. Eu quero que vocês vendam. Uma das fotos é uma avestruz com a cabeça dentro do buraco. Assim, empresário, você não pode ficar com a cabeça dentro do buraco. Essa campanha, o que nós estamos defendendo, é sua também. Então a gente precisa, quando a Maitê fala que nós temos questões econômicas para resolver, essa cultura precisa também estar introjetada nos agentes econômicos, porque muitas das doações vieram de supermercados, vieram de empresas e que estavam com essa visão. E que tem que ter essa visão, porque essa visão reverte nos próprios números dela. É bom lembrar que a doação, essa no atacado, ela representa 80% do total de doação, né? É importante ter aquela no varejo, que o pessoal vai com a família, leva, porque aí realmente a participação cidadã. Agora, o grosso, o que faz com que uma campanha realmente tenha impacto, são essas doações de atacadistas, de supermercados e de empresários. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfim, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. A voz bonita de Ana Treia. Bem-vindos de volta. Vitor, talvez as novas gerações não entendam bem a relação dessa música com o Betinho. Quer dar Olha, explicação? Essa música virou o hino da anistia, um momento crucial. E o Betinho, ele entrou na letra e ele voltou, que isso é muito importante, ele chegou no Brasil no primeiro dia da anistia. E, para quem não sabia, enfim, no final da ditadura, uma boa parte dos brasileiros viram fora do Brasil. A ditadura brasileira foi especialmente cruel porque eles não tinham direito, e nem os filhos, a nenhum documento, não tinham direito a usar passaporte. Eles entraram, quando o Betinho fugiu do Panamá para o Canadá, ele entrou com um documento que ele falsificou, que é uma história muito interessante também. Que né? está no teu filme, sensacional essa história. Maravilhosa. Ele fez o passaporte, Ele fez a capinha e tal. Ele tinha uma declaração, ele fez uma capa do passaporte, mandou fazer 20 capas, vendeu a $2 para cada exilado, botou um salvo-conduto do governo panamenho e escreveu República do Panamá em letras douradas. Genial. E entrou no Canadá com as roupas dentro de uma trouxa de lençol. Para você ver a que ponto o que a ditadura fez com essas pessoas. Maitê, para você, como é que você lembra do significado da volta do Betinho, aquele momento, assim? Era tudo muito emocionante, a gente chorava muito fácil. Você lembra como é que era? A gente via aquelas cenas, era uma carga muito pesada de repressão, de repente aquilo era possível, aquele homem estava ali de volta, era muito surpreendente que tivesse acontecido. Será que pode mesmo? Vai que acontece? Será que alguém vai morrer? Foi o primeiro... Dava medo um pouco. Foi o né? primeiro grande sinal da redemocratização. Ali, mesmo que o regime não tivesse aberto, que as eleições só viessem depois, em 89, ainda tivesse a frustração de 85, né? Eu acho que nem ele sabia, que ele não sabia que ele ia receber, que aquelas pessoas todas iam estar lá. Era tudo muito surpreendente. Ele se surpreendeu, olha só a chegada dele. Ele se surpreendeu. Betinho, como é que você está se sentindo? Não posso dizer como eu estou me sentindo. Primeiro que eu não esperava. Eu esperava que o mano, minha mãe estivesse aqui, não toda essa gente. Não tenho palavras para dizer. O que significa essa voz? Eu preferia dizer depois o que eu estou sentindo. Agora deixa eu sentir. Deixa eu sentir. Não se fazem mais respostas assim. Maravilhoso. Aí É ele que se... falta de vaidade, né? Outra pessoa poderia elaborar todo um conceito político, querer também ir lá falar coisas inteligentes, e ele fala, não, deixa isso acontecer. Mas partiu imediatamente para a ação, fundou logo o IBASE, como a gente falou antes, Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica. E a IBASE foi a origem de todos os movimentos, né, da campanha contra a fome. Que outras Mas iniciativas? um homem que tinha esse convívio com a morte desde pequeno, né? E eu fiquei sabendo do teu filme também, que eles tinham o pai dele, teu avô, tinha uma funerária. Uma funerária, depois de trabalhar numa colônia de presos com um método sueco, onde os presos ficavam livres. Era uma fazenda
Mas onde o Betinho o negócio cresceu. de ter uma funerária já te bota em contato com a morte. Eles brincavam dentro do caixão, era uma brincadeira. Pregavam sustos. Vou fingir que eu tô mortinho. Que engraçado. Chamavam os amigos. Chamavam os amigos e tal, pregavam sustos. E depois toda essa sequência de sobrevivências, né, que ele teve. Então, a morte estava ali. Ele não podia falar assim, ele não podia falar coisas prosaicas, tratar a vida de uma forma corriqueira, deixar passar o tempo. Ele não tinha esse tempo. Por isso ele fala, a fome tem pressa. Ele também tinha pressa. Então ele já chegou, ele sentiu e depois partiu para fazer. Né? Tinha uma urgência na vida dele. Ele ficou, por trabalhar com um prazo tão curto, ele fez tantas coisas. Agora, é aquela reflexão que o próprio Daniel já fez, outras pessoas fazem. Se uma pessoa com tantas limitações, soro positivo, durante 12 anos, no começo da AIDS, debilitado fisicamente de muitas maneiras, essa pessoa podia ficar em casa sem fazer nada. E nós, com tantas faculdades, com o corpo e com a mente, com uma época com tantas coisas, o que é que nós estamos fazendo? Se ele fez tanto, o que é que nós estamos fazendo? E aí veio a iniciativa Se Essa Rua Fosse Minha, Meninos de Rua, que aí mobilizou também... Sim, essa campanha foi um pouco, digamos assim, a gente pode dizer que quase foi o nosso We Are The World, né? Que também muitos de vocês não devem ter visto essa época, mas foi quando se juntou os grandes artistas brasileiros. Todo mundo. Todo mundo, inclusive... Roberto Carlos, Xuxa e Pelé. Pelé, enfim, quem era realmente, tinha muita visibilidade, participou da campanha. E era para arrecadar, fez uma música e para arrecadar recursos para os meninos de rua, né? Como, por exemplo, Renato Russo, Djavan e Chico Buarque. Eu com ele e outros, a fim de enfim, falar desses projetos todos e a fim de jogar a conversa fora, porque ele era muito engraçado. Então eu tinha, assim, uma afinidade com ele muito forte. Pivete, capitães de areias, trombadinha. Se Essa Rua Fosse Minha, era um movimento em prol dos moradores de rua, das crianças de rua. E juntamos o pessoal todo para participar disso. E não é para ficar ouvindo a música e ficar cantando, não, entendeu? É para pensar em soluções. Todo mundo junto pensar em soluções. É bom se cantar a música e se achar bonita, mas assim, o legal é todo mundo participar, sabe? E pleitear e batalhar e tudo, sabe? Já falamos da atuação do Betinho na questão da fome, agora a gente mostrou a questão dos meninos de rua, e aí a questão da AIDS, ele hemofílico, com 2 irmãos hemofílicos. Quais foram os resultados do engajamento do Betinho na questão do vírus HIV? Olha, eu acho que o Betinho teve uma importância muito grande, primeiro ao assumir, né? Porque se vocês vão lembrar, na época de 85... Era um estigma total. Você pegar AIDS e não ser hemofílico, ou seja, não ter uma desculpa para ter sido contaminado, assim, só para citar algum dos adjetivos, era, né, o câncer gay, praga gay. Então era acompanhado por um estigma muito grande, muito forte, e assim, as pessoas com AIDS morriam muitas vezes sozinhos, porque às vezes nem a família, nem os amigos sabiam, ou se sabiam às vezes até rejeitavam. Então ele, na verdade... Ele botou isso na primeira página do jornal. Ele assumiu, eu me lembro dele contando que ele... As pessoas tinham medo de chegar perto das pessoas com AIDS. Não, era uma coisa que... Você não abraçava. Desconhecida, era contagioso. Eu me lembro que, por exemplo, no prédio que ele morava, ele teve que chamar uma reunião de condomínio para falar para os moradores que não só ele, como o Henrique, que na época era menor, etc., teriam qualquer problema de brincar com os outros meninos, etc. E aí, em função desse enorme problema que estava no Brasil, né, aí se criou a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é exatamente, de novo, chama todo mundo e vamos ver como é que a gente resolve, de novo, com a questão da solidariedade, ou seja, a solidariedade, você abraçar as pessoas que estavam com AIDS em todos os sentidos, era muito importante. E como o Vitor falou, assim, o Brasil foi uma referência, porque juntou uma política governamental de distribuição de remédios, etc., com
de novo, a adesão de todos os artistas, né? Você tinha campanhas com todo mundo e foi Mas muito rico era isso. através da transparência e da informação. mas eu acho... Ele informou. E ele também arrumou a bagunça que eram os bancos de sangue. Isso. Porque ele Se contraiu, as pessoas não sabem, mas ele contraiu AIDS porque ele precisava de transfusões sanguíneas por ser hemofílico. Ele e nisso, para se curar, ele se matou. Nesse ponto, vamos falar aqui. Por causa do ele e os dois irmãos. Agora, uma coisa Mário importante. e o Vamos fazer um parênteses importante aqui, para a gente não achar que tudo só piorou no Brasil. Quantas coisas melhoraram? Essa era essas novas gerações, sabe? Você podia vender sangue no Brasil. Existiam clínicas onde você ia e desempregados faziam isso. Você vendia sangue para clínicas privadas que estocavam e vendiam esse sangue. É uma aberração, mas isso era feito. E esses bancos de sangue contribuíram muito no primeiro momento. Coisas como essa a gente extinguiu, a gente capacidade melhorou. de mobilização dele tinha a ver com a transparência, com a informação, mas havia da emoção. Olha ele falando no começo daquele show da vida. Olha que coisa linda. Eu tenho um irmão que está morrendo. Eu tenho outro que luta com a morte a cada dia. E eu sei que nós todos vamos vencer a morte. Porque todos que estão aqui, todos nós estamos comprometidos com a vida. Mas não qualquer vida. Não a vida a qualquer custo. Não a vida a qualquer preço. Nós queremos uma vida que seja bonita, que seja bela. Nós queremos uma vida com amor. E é por isso que esse show de hoje é o show da vida. E é por isso que esse show de hoje, o show da vida, é o show da música. Porque a música não morre. Debulhar o trigo, recolher trabalho do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. É emocionantérrimo até hoje. E ele fala nesse discurso do Chico Mário, que é do Enfio, que estava morrendo, e do Chico Mário também. E ele viveu 9 anos mais que os irmãos. A que você atribui isso? Assim, a minha teoria é a questão do trabalho, né? Isso que o Vitor fala da pressa, e ele realmente sempre tinha muita pressa de resolver as coisas. Eu acho que o que mantinha a cabeça dele muito ocupada, muito focada e muito energizada eram essas campanhas, né? Era realmente poder realizar tudo isso o quanto antes de morrer, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui, que a gente está finalizando um documentário sobre o Enfio, porque o Enfio, que inclusive inspirou muito o Betinho era fã do Enfio, tanto que deu como o Brasil o nome todo. Pois é, e para quem não conhece o Enfio talvez tenha sido um dos chargistas mais geniais que esse país já teve. Eu fico imaginando ele hoje com essa classe política e o que ele não estaria fazendo, né? O Enfio é uma pessoa que realmente estava muito à frente da época dele, né? E ele e o Betinho, eu sei que eles assim, eram um muito fã do outro. Agora vamos ver um momento super tocante que você puxou no velório de seu pai. Caía a tarde vermelha tudo e o meu me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Nós vimos ali ao lado do Daniel, novinho, que puxa a Cabelo cantoria, preto. a Maria Nakano, a mulher, o amor do Betinho. E o Betinho deixou uma carta
para que fosse aberta só depois da morte dele para Maria ler. Estou com uns trechos da carta aqui. Ele abre a carta dizendo: esse texto é para Maria ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito. Se bem que a vida é cheia de surpresas e, pela lógica, eu já devia ter morrido há muito tempo, há 61 anos. É uma de declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar essa carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder para trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Pois lá pelo terceiro parágrafo, a verdade é que sempre vivi sem tempo, contra o tempo, apesar do tempo. E você sabe disso, porque é minha principal testemunha e companhia. Muita sorte minha, mais que sorte. Desde 1970, quando nos conhecemos, você é minha miragem. Eu, mineiro, você filha de japoneses. Nunca pensei que fosse amar tanto uma pessoa tão diferente de mim. Essa história de amor merece um capítulo. Não, agora ele fala sobre o tesão dele pela Maria. A primeira coisa que me chamou a atenção em você foram suas pernas pequenas, porém generosas, macias, que me davam vontade de alisar e eu não tinha coragem. E aí tem a informação, né, Daniel, que ele, quando ele contrai o vírus da AIDS, ele, para transar com Maria, com muito medo de contaminá-la, chega a usar 2 camisinhas em vez de uma. E ele confidenciou isso para você. Na verdade, assim, se você pensar bem, foi um milagre que a mulher do Chico Mário, do Enfio e a Maria não tenham contraído AIDS, porque entre a AIDS efetivamente ser descoberta e saber a razão e como ela é transmitida, e você efetivamente usar algum, né, método que impeça a infecção, passou um tempo. E ele continua ainda falando do amor, né? Depois da AIDS, na carta. A AIDS selou um amor mais forte e mais definitivo, porque desafia tudo. O medo, a tentação do desespero. A tentação do desespero. O desânimo diante do futuro. Ele não se deixava desesperar. Nossa. Continuar tudo, apesar de tudo. O beijo, o carinho, a sensualidade, quando se tem cabeça para tentar o que parece impossível. E aí ele fala para você, né, Daniel? Ao Daniel, quero dizer que sinto muito por não ter sido seu pai 100%. Não lutei por você como deveria. Sua mãe foi quem assumiu você. Eu fiquei à margem até que você cresceu e virou meu amigo. Um filho sem pai ou com pouco pai por culpa minha. Aconteceu e sinto muito. Eu acho que é a questão daquelas circunstâncias históricas do país, né? Assim, quando meu pai e minha mãe se separaram, a gente já estava na clandestinidade e aí realmente, primeiro é sobreviver, né? Fugir da polícia, fugir daquelas circunstâncias. E para isso você vai para o exílio, e aí você vai para o continente, de novo, numa época em que você não podia mandar, né, da Inglaterra um zap para o meu pai no Canadá e dizer: ó, pai, e aí, vamos fazer um Skype? Não, você mandava uma carta que levava 15 dias para chegar. Sabia-se lá se chegava. E aí a gente, quando volta para o Brasil e a gente mora na mesma cidade, a gente acabou ficando um pouco afastado, porque aqueles 15 primeiros anos, né, que você cria esse laço, não existiram. Ironicamente, foi quando eles contraíram AIDS e que morreu o Enfio, morre o Chico Mário, logo depois seria o Betinho. Foi nesse momento que a gente, na verdade, decide meio que ficar mais próximo. Então, toda terça-feira a gente jantava, e aí foi uma relação que foi, digamos assim, reconstruída muitos anos depois, em função da AIDS. O que Como ele diz, vocês se tornaram amigos. Ele concluiu essa carta em Itatiaia, onde ele tinha uma casa, em janeiro de 97, e morreria em 9 de agosto daquele mesmo ano, 7 meses depois. Quando você tomou a última cerveja com ele, que adorava? Essa cerveja é boa. Essa é uma história engraçada, porque antes do meu pai falecer, ele faleceu em casa, mas ele ficou um mês na Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, e aí, enfim, ele foi piorando, né? Ele estava tomando muito remédio, o remédio atacou o fígado, então, no fundo, ele nem faleceu de AIDS, ele faleceu de uma hepatite medicamentosa por conta do excesso de remédio, e lá ele só piorava, e eu e a Maria, a gente revezava, né,
dormi lá com ele. E uma noite antes dele finalmente ir para casa, né, onde a gente saberia que teria poucos dias, ele passou a madrugada inteira me enchendo o saco, porque queria tomar uma cerveja. Ele adorava cerveja. Problema no fígado. E eu falei, pô, rapaz, você está no hospital, cara, você está tomando remédio, como é que eu vou comprar uma cerveja? Mas aí ele insistiu. Às 6 horas da manhã, quando abriu um botequim ali na esquina da Beneficência Portuguesa, eu fui lá, trouxe uma gelada, e aí a gente abriu e ele tomou aqueles 2, 3 goles, e eu acho que, assim, eu nunca vi na expressão de uma pessoa tamanho prazer por aquilo tão pouco, né? Por aqueles 2, 3 goles, e aí foi engraçado porque, enfim, ele dormiu, cochilou, etc. O médico entrou para fazer a tal da ronda e a gente não tirou a maldita garrafa de cerveja, nem o copo. E aí, obviamente, que a gente tomou aquele esporro, mas, enfim, ali já estava mal feito. Ele realmente gostava muito da cerveja. Obrigado, Daniel. Obrigado você. Vitor. Obrigado, Maitê. E por falar em exemplo de inspiração, num comercial da campanha da Ação de Cidadania, pela Cidadania, ele conta uma história que eu acho que permanece muito atual. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. Não se trata de ideologia, política, poder, governo, oposição. Trata-se do mais básico. Fome, não. Até a próxima. Valeu.